Oi, gente, tudo bem? Eu tô bem, tô com saudades de todos vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classificação dos substantivos. Vocês já sabem classificar muitas coisas desde pequenos. Quando a professora pedia para vocês separarem objetos por cores, por exemplo, vocês já estavam classificando por tamanho, isso já é classificar. E agora a gente vai classificar os substantivos, que vocês também já fizeram isso mesmo sem saber. A primeira coisa... Dá licença, Dom. A gente vai falar dos substantivos, a primeira classificação, comuns e próprios. Vocês já sabem, já aprenderam. Substantivos comuns é aquilo que dá nome para tudo. Bem no geral. E os próprios, quando a gente especifica o nome desse substantivo comum. Então, por exemplo, o gato está dormindo. Gato é um substantivo comum, é o nome de todos aqueles animais, mamíferos, de 4 patas, peludos, tal. Dom está dormindo é um nome específico de um gato, então é o nome próprio daquele gato. No caso, o meu gato, que acabou de passar aqui, é o substantivo próprio, que se escreve com letras maiúsculas no começo. Lembram disso? Todos os substantivos próprios a gente começa escrevendo com letra maiúscula. Os substantivos próprios são nomes de pessoas, de animais, nomes de ruas, de bairros, municípios, estados, países, planetas. Tem muitas coisas que são substantivos próprios, sempre com letra maiúscula, repito. A próxima classificação, a gente pode falar de substantivo simples e composto, que vocês também já fizeram isso, até ficha. Substantivo simples é escrito por uma só palavra. Gato, por exemplo, que a gente acabou de falar que é um substantivo comum, é também um substantivo simples. Um substantivo comum é formado por 2 ou mais palavras, só que tem vários tipos. Tem o substantivo composto, que vocês já sabem, escrito com um hífen entre as palavras. Por exemplo, guarda-chuva, guarda, hífen, chuva. Tem substantivo composto que são 2 ou mais palavras, mas não tem hífen, como por exemplo, mula sem cabeça. Mula sem cabeça, 3 substantivos sem hífen, mas que forma um substantivo composto. Olha que legal. E tem também substantivo composto que parece uma palavra só, mas na verdade são 2 palavras formando um substantivo só, como por exemplo, paraquedas. Paraquedas é uma palavra só, juntinho tudo, só que é formado por para e por quedas. 2 palavras inteirinhas que formam um substantivo composto só. Interessante, né? Pronto, a gente já falou do substantivo comum próprio, simples e composto. Agora a gente vai falar de substantivo primitivo e derivado, que também é fácil. Vocês também já fizeram algum exercício desse tipo? Substantivo simples, vem cá. Substantivo simples, ou primitivo, melhor dizendo, são os substantivos como se fossem a mãe de uma família. Então, por exemplo, flor é um substantivo simples, ele não vem de nenhum outro substantivo, não deriva de nenhum outro. Os substantivos derivados já vêm de algum outro substantivo. Então, por exemplo, florista, floreira, floricultura, todos esses substantivos são derivados porque vêm da palavra flor. É assim, então é mãe, é flor como se fosse a mãe de florista, floricultura, que são os derivados. Interessante, né? Que formam uma família. A gente já fez exercício assim. Bom, depois a gente tem os substantivos concretos e abstratos. Esses eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Quando eu era pequenininha, falavam que o substantivo concreto eram os substantivos que a gente podia pegar. Nomes de coisas que a gente podia pegar. Não é exatamente assim, mas é quase assim. Os substantivos concretos não dependem de nada para existirem. Eles existem sem ninguém precisar pensar neles ou senti-los, nada disso. Por exemplo, pão, pedra, gato, tudo existe, é concreto, está ali, a gente sabe. Agora, os substantivos abstratos são substantivos de coisas que dependem de alguma outra coisa para eles existirem. Então, por exemplo, medo.
Se ninguém sente o medo, ele não existe. Então, esse tipo de substantivo é substantivo abstrato. Medo, frio, amor, pavor, são substantivos abstratos. Dependem de alguém, de alguma coisa para eles existirem. Interessante, né? E por fim, os substantivos coletivos, que vocês também já aprenderam, lembram? É um conjunto de coisas, de seres da mesma espécie. Por exemplo, um conjunto de borboletas, como chama? Panapaná. Panapaná é um substantivo coletivo. Lembram disso que a gente trabalhou ano passado? E mesmo quem não foi meu aluno ano passado já deve ter trabalhado. Bom, então, se eu pego, voltando para a palavra gato que a gente falou. A palavra gato, vamos classificar, é comum ou próprio? Comum. É simples ou composto? Simples, formado só por uma palavrinha. Primitivo ou derivado? Primitivo, ele é como se fosse a mãe de outros substantivos. Ele é primitivo, não vem de nenhum outro substantivo. É concreto ou abstrato? Concreto, o gato não depende de ninguém para existir. Ele já existe, pronto, não precisa ninguém sentir para ele existir, por exemplo. E ele é coletivo? Não. Pronto, já classifiquei o substantivo gato. Não é difícil, né? Então, depois eu vou mandar para vocês uma explicação por escrito e alguns exercícios para vocês treinarem. É gostoso, vocês vão ver. Beijos e até a próxima explicação. Saudades de todos. Tchau!